Vamos colocar de pé para ler a bendita palavra de Deus. No livro do Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. A partir do versículo 9. Amém? Assim diz a palavra de Deus. A perícope diz: Jesus aparece a João na ilha de Patmos e ordena-lhe que escreva e o que vir participe às 7 igrejas da Ásia. E assim diz a palavra de Deus, no versículo 9 em diante. Eu, João, também vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro e envia as 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante a filho do homem, vestido até os pés com vestido comprido, e cingido nos seus peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, e como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha em sua destra 7 estrelas, e na sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força maior. E eu, quando o vi, caí aos seus pés, morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e último, e o que vivo e fui morto, mas aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Glória a Deus. Podem se sentar, meus irmãos. Antes de Paulo começar a relatar o que ele viu na revelação que ele teve no livro do Apocalipse, João ele conta o porquê ele foi preso. João ele conta qual foi o motivo do seu exílio na ilha de Patmos, uma ilha no mar Mediterrâneo, perto do mar Mediterrâneo, perto da Grécia. Hoje ainda a mesma Grécia da época, a mesma Grécia de hoje, a ilha de Patmos se situa perto dali. E ele começa a contar o motivo por que ele foi preso. E meus irmãos, eu sei que já foi falado aqui mais algumas vezes sobre o contexto que a igreja vivia nesse período. Mas como Paulo ele fala, não vos canso de repetir as mesmas coisas. Tem coisas que têm que estar fincadas, têm que ser batidas na nossa cabeça para não esquecermos do passado violento que a igreja sofreu, do passado sanguinário que a igreja foi acometida, do passado truculento que a igreja foi tratada. Nós precisamos relembrar do que aconteceu com a igreja no seu princípio, porque essas lembranças nos trazem esperança que a igreja ainda está viva. E nós temos que lembrar, e João mais ou menos aí, no ano 80 depois de Cristo, num período que a igreja estava sendo perseguida, como falei no dia da Reforma Protestante, no ano 54, depois da igreja ser perseguida aos muitos pelos judeus, que perseguiram o seu próprio Messias Jesus Cristo e o crucificaram, a igreja está sendo perseguida por esses judeus, fariseus e saduceus. Quando parecia que ainda não haveria mais esperança, aparece mais um perseguidor à igreja no Império Romano, o maior império em poder da história, um império que conseguiu subjugar todo o território
em volta do mar Mediterrâneo. Ele conseguiu subjugar, ao mesmo tempo, territórios de 3 continentes, Europa, África e Ásia. Foi um império de tamanho poder que nunca se viu na história da humanidade um império tão poderoso como o Império Romano. E a igreja começa a ser perseguida agora, não só por judeus, mas também por quem? Romanos. O maior império do que? Do mundo. Um império maior do que o Império Egípcio. Um império maior do que o Império Assírio. Um império maior do que o Império Babilônico. Um império maior do que os medos. Um império maior do que os gregos. Um império maior do que o Império Mongol, que foi o maior império e território da história da humanidade. Um império sem igual em poder. E começa a perseguição muito forte no ano 54. Nero assume o império do Império Romano. E aos 17 anos ele toma a cadeira de imperador de Roma. E esse homem era louco, devasso, sem nenhuma condição mental normal para assumir o trono. Esse homem era um homem tão louco, que ele mandou matar a sua própria mãe. É isso mesmo, ele não era a mãe adotiva dele, não, a mãe biológica. Ele mandou matar a própria mãe e outros membros da sua família. Tamanha era a devassidão desse homem. E esse homem, mais ou menos em 64, esse homem, nas suas loucuras, esse homem querendo reformular a cidade de Roma, que até hoje é a mesma Roma, que hoje fica o Vaticano, a Itália, é o mesmo Roma ainda até hoje, não mudou muito o território. O que acontece naquele lugar? Ele manda simplesmente incendiar Roma. Meus irmãos, esses eram os inimigos da igreja. A gente reclama às vezes de alguns inimigos que a gente tem. Olha os inimigos que a igreja tinha. Esse homem manda incendiar a capital do maior império do mundo. Era como mandar incendiar em território São Gonçalo. Não dando a importância, mas ao tamanho. Ele manda incendiar a capital do maior império do mundo. E de 15 bairros, mais ou menos, de 14 bairros, 10 são totalmente destruídos. E o parlamento romano começa a dar em cima dele, e ele, para sair dessa acusação, 4 bairros ficaram restantes, que eram moradores, na sua grande maioria, de quê? Cristãos. Já vemos o rumo da história. E esse homem bota a culpa em quem? Os cristãos. Ele usa a lógica. Não, esse pessoal aí não foi ele, ó. O bairro deles continua em pé. E começa uma perseguição por causa da acusação de Nero. Nessa época, o livro de J.B. Carroll conta a história da igreja mais detalhada. Ele diz que nessa época não só faltou madeira para crucificar tanto cristão, faltou madeira para crucificar tanto cristão. Ele diz ainda que os cristãos eram usados como luminares na cidade de Roma. Só que eles eram colocados como luminares vivos. Eles não eram mortos e colocados como luminares. Eles eram colocados vivos. A estaca atravessava eles. E às vezes eles ainda estavam vivos. E eles eram incendiados. E serviam como luminária para Roma. Isso era o contexto que João estava presenciando. E quando parecia que nada podia piorar, meu irmão, tudo pode piorar nesse mundo sem Cristo. No ano 70, quando os judeus em Jerusalém, a atual Jerusalém, numa situação totalmente desastrosa, os judeus não aguentando mais serem oprimidos pelos romanos, eles se rebelam. E Tito, que futuramente seria o imperador, sitia a cidade de Jerusalém, a mesma até os dias de hoje. E nessa sitiação que ele faz militar, no ano 70 não aguenta mais, eles invadem a cidade e causam uma das maiores massacres da história da humanidade. Mais de 100 mil cristãos foram massacrados ao fio da espada. Alguns historiadores, como Flávio José e Plínio, chegam a dizer que as crianças eram estripadas na frente de suas mães, dentro de Jerusalém. Eles jogaram sal em cima dos corpos. Tamanha foi a destruição daquele local. E quando parecia que não ia piorar mais, um outro imperador assumiu, Vespasiano. E ele inaugura o conhecido Coliseu de Roma.
aquela figura que tem em Roma, quebrada, que parece um estádio antigo, quebrado, aquele Coliseu de Roma. E como inauguração, eles usam quem? Como vestígio daquela festa? Os cristãos. Só em 100 dias de comemoração do Coliseu de Roma, que era o anfiteatro romano, quantos cristãos são mortos, jogados a leões, usados como brinquedo na mão de gladiadores enfurecidos? 10 mil cristãos. E para aquela época esse número era muito alto. Para hoje ainda é, imagina naquela época. E quando parecia que ainda não ia piorar mais, aparece outro imperador, conhecido como Segundo Nero. E entra Domiciano. E depois disso, João era o último apóstolo vivo da cadeira dos apóstolos. Paulo já tinha sofrido martírio, Pedro já tinha sofrido martírio, Tiago já tinha sofrido martírio, Mateus já tinha sofrido martírio, possivelmente na Índia. Ele era o último. E quando parecia que ia piorar, o último representante do Senhor aqui na terra, dos apóstolos, é mandado para a ilha de Patmos, preso. Mas, meus irmãos, por que eu trago essa introdução mais uma vez, que é o contexto de João traz? É porque não interessa o que o mundo faça com a igreja. Não interessa o que o mundo oprima a igreja. Não interessa o que façam com a igreja. Porque João era o último apóstolo, sitiado numa ilha vulcânica, que não dava em nada aquela ilha de sustento. Ele estava preso naquele local. E quando todas as portas de João estavam fechadas, Deus abre uma porta para João nos céus. Meus irmãos, eu não sei o que você está vendo na sua vida ministerial. E a vida ministerial, aqui é a vida ministerial do apóstolo João. Eu não sei o que você está vendo na sua vida ministerial. Eu não sei quem é o Domiciano que está impedindo sua vida ministerial. Eu não sei qual é a Patmos que está prendendo você. Eu só sei que o Deus que conseguiu derrubar o Império Romano é o mesmo Deus que está aqui hoje. E Ele vai dar a solução para o seu ministério. Ele vai dar uma visão diferente. E é isso que acontece com João. João estava preso naquela ilha. Não aguentava mais ver mar para um lado, olhava para o outro, que tinha mar. E olhava para o outro lado, tinha o quê? Mar. E olhava para cima, o céu azul, parecido com o mar também. Não aguentava mais ver tanto azul. Ele não aguentava mais. Estava tudo perdido. Quando tudo parece que está perdido, porque Deus ele permite situações que parece que tudo está perdido, é para Ele mostrar para você que a solução vem dEle. Deus ele permite situações difíceis e impossíveis aos nossos olhos, para que quando vir a solução, nós não colocamos a glória em nós. Nós não venhamos colocar a glória em nenhum homem. Nós não venhamos colocar a glória em nenhum ministro. Nós venhamos dar a glória a Deus. Porque é Ele que faz as coisas impossíveis acontecerem. Ninguém tinha poder contra o Império Romano, mas o nosso Senhor, que é o Imperador do Universo, tinha poder contra o Império Romano. Esse é o nosso Senhor. E João, nessa ilha presa, mais ou menos com entre 90 e 93 anos, alguns historiadores dados. 90 e 93 anos, é isso mesmo que você escutou. Ele já em final, preso numa ilha, preso sem ter nenhuma possibilidade, porque se não é ilha era morte. Então, do pior para o mais ruim ainda, porque se ele não ficasse exilado, ele ia perder a cabeça, como perdeu Paulo. Mas, meus irmãos, quando ele pensou que estava tudo acabado, a solução veio. Meus irmãos, na cabeça dele, vamos trazer João aqui agora, 92 anos, já tinha escrito o Evangelho segundo João, que é o mesmo, já tinha escrito primeiro, segundo e terceiro João, as cartas universais. Ele foi o apóstolo amado de Jesus Cristo. Com 93 anos, você acha que ele, quando ele estava ali, o que ele pensou que aconteceu com ele? Ia morrer. Ele deve ter pensado com ele mesmo: já fiz tudo que eu tinha para fazer. Um evangelho, o apóstolo amado, 3 cartas. Mas, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem determina a hora do término da sua missão aqui é o Senhor Jesus. Não é você que determina. Quem determina é Ele. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor do cosmos. Ele é o Senhor do tempo. Ele é o dono de tudo. Ele determina o tempo do seu ministério. Não é você que determina. Só que, meus irmãos, nós às vezes ficamos parados como João. E às vezes com
uma desculpa até boa, porque ele estava numa situação que parecia que não ia ter mais solução no final da vida. E é aí que Jesus aparece. Jesus aparece nessas situações. Por quê? Porque antes de Jesus dar uma visão diferente ministerial para João, Jesus ele teve que aparecer de uma forma diferente. E é essa a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje. É Jesus diferente, visão diferente. Meus irmãos, precisamos mudar muito das nossas visões ministeriais, porque pensamos que não somos nós que determinamos aquilo que Deus quer para a nossa vida. Aquilo que o ministério pede, quem determina é Jesus. É Ele que guia os passos da igreja, é Ele que separa, é Ele que direciona, é Ele que levanta, é Ele que abate. Ele é o Senhor que guia a igreja. Só que antes de João receber uma missão diferente, com mais ou menos 90 anos, Jesus tinha que mudar a missão dele. E eu digo isso por experiência própria, meus irmãos, porque eu trago aqui. Eu estive ali no centro do Rio, sexta-feira retrasada, e essa aqui é para aqueles que pensam que a coisa está bem. E tem crente, pastor Paulo, que pensa que está tudo bem, só ir levando a vida que está tudo bem. Eu estive na prestação de contas do pessoal. Então, irmão, quando você me vê num lugar desse, não é porque eu estou aprovando, eu não gosto disso não, é porque eu estou indo lá, tenho uma intenção. Eu estou indo lá despiotar. Quando você me vê no meio desses comunistas doidos, eu não estou lá porque eu aprovo, não. Eu estou indo lá espionar eles. Se você me vê de burca daqui a pouco, eu não fui islâmico, eu estou infiltrado. Sabe por quê, pastor? Porque aconteceu uma desgraça comigo. Eu estava nesse plenário, estava o Freixo, estava o Jean Willis, e tiraram uma foto. Quem aparece na foto? Que bom que eu estava de óculos e de boné, aí não deu para me ver. Opa, graças a Deus, ninguém vai me reconhecer. Você me vê ali, irmão, não estou me desviando não. Estou ali como espião do Senhor, vendo o que eles estão fazendo. E esse aqui é para quem pensa que está tudo bem, que não precisa evangelizar, que deixa o pastor, ele faz tudo, deixa os ministérios. Jean Willis explica a legalização da maconha. Doutrinando seus filhos, isso aqui está nos colégios. Está tudo bem, irmão? Tem certeza? Eu sei para quem eu estou falando isso aqui. Está tudo bem, né? Não precisa desse pastor suficiente. Tá bom. Legalização da maconha. E você abre aqui, explica bonitinho. Por quê? Convence. Deixa eu ver um pior aqui. Lei Gabriela Leite. O que é isso? Legalização da prostituição. Tá tudo bem, irmão, tá tranquilão. Legaliza a prostituição. Tipo, a sua filha, ela pode, se ela quiser ser prostituta, o governo vai legalizar ela se ela quiser. Algo que era para o Estado tentar tirar, o Estado está legalizando. É isso aqui que eles estão explicando. Ah, detalhe, sabe como é que eles deram isso aqui? Um sol de 1 hora da tarde, uma sexta-feira. Infelizmente, pastor Paulo, isso que me dói é que os missionários da extrema são mais competentes às vezes que os missionários da luz. A 1 hora da tarde, num sol infernal. Eles acabaram de me dar alerta, cansados, conversando com o povo. Legalização da prostituição. Tá tudo bem, irmão. Tá tranquilo, não precisa evangelizar não. Pregar pra quê? Liberdade religiosa. Bonitinho, né? Não. Aqui ele vai dizer que aqueles que seguem o cristianismo certo são fundamentalistas. Traduzindo, você que acredita na Bíblia como ela é, você é fundamentalista, você tem que ser destruído. Bullying nas escolas. Pô, que bonitinho, né? Bullying acontece, mas aqui dentro ele fala do kit que explica a homossexualidade, com o intuito de não acontecer bullying com homossexuais, mas é dentro da escola, explicando como seu filho é homossexual. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, ele é deputado do Rio, João Willis, deputado do Rio. Tá tudo bem, né? Mas, meus irmãos, uma coisa que eu tenho a dizer. Esses momentos às vezes desanimam, como João estava desanimado. João estava desanimado porque alguns versículos depois, João demonstra que ele estava num estado totalmente cansado, desanimado,
E eu me vi assim, eu comecei a ver as coisas do mundo, começou a me dar desânimo há algum tempo atrás. Começou a me dar desânimo. Eu falei, Jesus já perdeu isso aqui, não dá mais não vale a pena pregar. Mas meus irmãos, antes de Jesus dar uma missão diferente, Ele dá uma visão diferente. E a visão é dele mesmo. Meus irmãos, quando eu comecei a estudar o livro do Apocalipse, ele começa a mostrar quem Jesus era. Ele começa a mostrar como João superou. E começa a mostrar, o livro do Apocalipse vai até o final, falando da glória da igreja, até a volta de Cristo. Hoje eu posso dizer para vocês, anime-te, esforça-te, tenha bom ânimo, o Senhor está com a gente. Isso aqui parece muita coisa, mas quando a igreja começa a militar, nem o Império Romano ficou, não vai ser o pessoal que vai ficar. E ele começa falando com João. E meus irmãos, João com, repito, 90 anos, ele teve uma visão diferente do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nunca é tarde para ver Jesus de uma forma diferente. Viu, você está falando de doutrina diferente? Não. Expandir as visões. Jesus, ele disse que a vida eterna é conhecendo a Ele. Meus irmãos, a soberba é aquilo que para a maior parte dos homens de Deus. Estou com 70 anos, estou com 50 anos de ministério. Nunca é tarde para conhecer Jesus de uma forma diferente. Esse homem deitou nos peitos de Jesus. Esse homem fez o evangelho mais profundo da vida de Jesus, que é João. Esse homem escreveu 3 cartas, mas Jesus ainda tinha uma forma diferente para se revelar a ele. Meu irmão, Jesus ainda tem uma forma diferente de se revelar para você. Meu irmão, você pode falar na sua vida, mas Jesus tem uma novidade dele para você ainda. Jesus tem conhecimento eterno, e aqui ainda na terra ele pode se revelar de uma forma diferente para você. É você com 70 anos de ministério, Jesus pode se mostrar para você de uma forma diferente e mudar a sua visão, te animar, te tirar desse vale de depressão e botar você à guerra de novo. Porque é o que Jesus fez com João, e é o que acontece nos dias de hoje. Antes dele dar uma missão diferente, ele dá uma visão diferente de quem ele é. Prepare-se, meu irmão. Se você quer uma visão diferente de Jesus, Jesus vai te dar uma visão diferente de quem ele é. Prepare-se. Se você está querendo um ministério grande, antes disso, ele vai te dar uma visão grande de quem ele é. E começa essa visão diferente, esplêndida. E ele diz no versículo 10: e eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: ouve o que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas. E João aqui ainda não entendia o que estava acontecendo. Só que o versículo 12 começa a visão diferente de Jesus Cristo, Filho de Deus. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. O que são os castiçais? Representa a igreja. A primeira visão que João tem de Jesus Cristo é Jesus no meio da onde? Meu irmão, eu tenho certeza de te dizer agora, Jesus está no nosso meio. Ele está aqui. Ele não está no sepulcro em Jerusalém. Os ossos dele não estão espalhados pela Palestina. Ele se faz presente no nosso meio. Maomé não se faz presente na mesquita. Buda não se faz presente nos templos budistas. Allan Kardec não está presente nas reuniões de espírito. Mas Jesus está presente onde a sua igreja está. E está conosco até a consumação dos séculos. A visão começa Jesus dando para João. É que, João, você está numa ilha de paz. Meu irmão, você está na dificuldade. Mas é nessa dificuldade, Jesus está com você. Jesus está com você na dificuldade. E Ele permitiu você passar por ela, porque Ele sabe o que Ele está te ensinando. Por que Ele sabe o que Ele está te ensinando? Ele sabe que você vai sair. Porque Ele está com você. Então não temos o que temer. Jesus está conosco. Louvado seja Deus por isso. Ele está conosco. Ele está aqui. Não é o arcanjo que está aqui, não. Não é o anjo que está aqui, não. Não é o querubim que está aqui, não. Está aquele que sustenta o universo sobre as suas mãos. Jesus Cristo. Ele está aqui.
E ele continua. No 13: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante homem, vestido até os pés com um vestido comprido, e cingido pelos seus peitos com um grande cinto. O que ele está falando aqui sobre Jesus? Ele começa falando das suas vestes. Porque, meus irmãos, como João estava, João lembrava Jesus. João, ele viu Jesus sendo levado ao céu, mas João passou 3 anos da vida com ele. A imagem mais forte que a gente tem de uma pessoa é na maior parte que a gente passou tempo com ela. João com certeza tinha uma imagem de Jesus, aquela imagem como Isaías fala, uma imagem mais acabada, uma imagem cansada, uma imagem com aquelas roupas rasgadas, porque foi uma imagem muito forte de Jesus preso, Jesus sendo chicoteado. Mas aí Jesus começa a mudar a visão de João. E como João estava, a gente às vezes lembra de Jesus assim. A gente lembra de Jesus naquele filme, Jesus com aquela roupa maltrapilha. Lembra de Jesus, a gente não lembra de Jesus como o Apocalipse fala. A gente lembra de Jesus com aquela roupa branca, com aquele espinho todo arrebentado. Mas essa é a primeira visão que Jesus começa a mudar de João. Que esse não é o Senhor que sustenta o universo. O Senhor que sustenta o universo não é mais como as vestes todas sujas da poeira da Palestina. Não é mais uma roupa rasgada pelos oficiais romanos. Não é mais uma roupa amassada pelas esbofeteadas dos soldados romanos. Aquela roupa que João vê em Jesus são vestes brancas, mostrando a sua eternidade, mostrando o seu poder, mostrando toda a sua glória. O nosso Jesus não está mais com aquela roupa rasgada, meu irmão. Eu não posso dizer para você que Maomé, quando ele morreu e está do mesmo jeito que ele estava antes, todo arrebentado. O nosso Jesus foi massacrado, mas ele ressuscitou ao 3º dia. E as roupas dele não são mais destruídas. As roupas dele é roupa de eternidade, é roupa de glória, é roupa de Deus que sustenta tudo em todos. Jesus começa a mudar a visão de João, devagar. E começa com a roupa. E ele vai para o cinto no peito. E esse cinto só remete a João, a ideia do Antigo Testamento, falando do papel de sumo sacerdote de Cristo. Meus irmãos, eu não sei que situação você está nessa Páscoa. Eu não sei quem é o Domiciano que está te prendendo. Eu só sei que o Jesus que veio aqui na terra e hoje é o nosso sumo sacerdote é aquele que você tem livre acesso para orar. Como diz João Pai, um grande pregador, se nós soubéssemos o poder da oração, nós viveríamos de joelho. Por que ele fala do sumo sacerdócio aqui? Esse cinto aparecendo no peito dele, alguns dizem aqui, a faixa aparecendo no peito em algumas traduções. Ele está dizendo para João: ei João, olha para cá, João. Aquele Jesus que você conhecia é hoje aquele que intercede diante do Pai. Aquele Jesus que você conhecia, que era preciso estar perto de você, hoje é aquele que mesmo nessa fase, ninguém te vendo, eu estou te vendo, eu estou te escutando, intercedo diante do Pai, e eu posso de Deus. A resposta de Deus vai vir para a sua vida. Ele é o sumo sacerdote, ele intercede. A resposta, a solução de Deus para a tua vida virá. Confie, Deus trará a resposta para a sua vida. E ele continua. Vou acelerar um pouquinho. E ele passa e fala dos cabelos de Jesus. E João relata: em sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã e como a neve. Ele começa a falar dos cabelos de Jesus. Aí João, que tinha aquela imagem do cabelo bagunçado, o cabelo sangrando daqueles cravos, o cabelo cheio de poeira, que Jesus foi humilhado, o cabelo com cuspe, não é mais o cabelo que está em Jesus hoje. João vê outro cabelo. Ele vê o cabelo branco, como a neve, demonstrando que aquele Jesus passageiro, aquele Jesus que apanhou, aquele Jesus que foi humilhado, não é o mesmo. Esse Jesus com o cabelo branco está demonstrando a sua eternidade, porque ele é aquele que Daniel fala, o ancião de dias, aquele que Daniel profetizou 600 anos antes. Esse é o João que aparece, é Jesus que aparece a João, é o Jesus eterno, é o Jesus que o tempo passa, a igreja vai passar aqui, os governos passam, o Estado passa, os partidos passam, o país passa, mas ele jamais irá passar. Ele é eterno, ele tem os cabelos brancos, a eternidade está em suas mãos. Não é mais temporal o nosso Jesus. O nosso Jesus não é temporal. Maomé foi temporal, Buda foi temporal, todos esses homens foram temporais, Allan Kardec foi temporal. Nosso Jesus é eterno. O nosso Jesus é eterno. O nosso Jesus não foi parado pelo tempo dos homens. Ele não é parado pelo tempo dos homens.
porque Ele está no tempo de Deus, Ele é eterno, Ele está eternamente ao lado do Pai, e nada fará que o nosso Senhor passe. Ele é eterno, eternamente viverá com a sua igreja, habitará nos céus. Meus irmãos, o teu problema, ele é passageiro. Sabe por que ele é passageiro? Porque o nosso Jesus é eterno. O nosso Jesus é eterno, então Ele vai dar a solução para o teu problema passageiro. Meu irmão, não se apoquente, desculpa falar essa expressão, não se apoquente do teu problema passageiro, porque o seu Senhor é eterno. Se o seu Senhor é eterno, não há nenhum problema passageiro que vai te parar. Meu irmão, anima-te, como João, anima-te. Vamos à luta, vamos à guerra. Ainda há muita coisa para fazer em vida. Estou idoso, João também estava, mas Jesus deu uma visão diferente para ele. É hora de trabalhar, ainda há tempo. Quem determina o seu tempo aqui é o Senhor Jesus Cristo. E ele continua. E ele fala dos olhos de Jesus. E ele começa a falar dos olhos e fala: e os seus olhos como chama de fogo. Os olhos de Jesus não eram mais aqueles olhos caídos, possivelmente sangrando por causa das esbofeteadas que tomou. Não é mais aquele olho machucado, sangrando, inflamado. João, quando ele olha para Jesus, ele vê olhos como chama de fogo. E esses olhos estão falando uma coisa: é que tudo está patente aos olhos do nosso Senhor. E por que eu venho dizer isso para você? Porque quando você está no ministério e está passando por determinados problemas, tem problemas que só você entende. Ninguém que está à sua volta entende o problema que você está vivendo. Ninguém que está à sua volta entende o que você está passando. Tem situações na nossa vida que parece que a gente está o quê? Sozinho. João estava aqui na ilha de Patmos, sozinho. Tem momentos da nossa vida que a gente parece que está sozinho. Ninguém entende a gente. Mas quando ele vê Jesus, ele vê os olhos de fogo, os olhos que tudo vê. E eu posso dizer para você: seus pais não podem estar não vendo o seu problema. Teu namorado pode não estar vendo o seu problema. Teu marido pode não estar vendo o seu problema. Às vezes o teu líder pode não estar vendo o seu problema, mas Jesus está vendo o seu problema. Jesus está vendo o seu problema e te entende. Seus pais podem não te entender. Seu marido, sua esposa pode não te entender, mas Jesus, ele te entende, porque tudo ele vê. E se ele te entende, ele vai saber te tratar do jeito certinho para ele, porque ele tudo vê. Então, se ele tudo vê, tudo ele pode resolver. A resolução vem do Senhor. Não procure nos homens, procure a solução daquele que te entende. Procure a solução de Jesus Cristo, aquele que tem os olhos de fogo e tudo pode ver. Ele pode ver o seu problema. Então, se ele pode ver o seu problema, ele também pode ver e dar a sua solução. Creia em Jesus. Se Jesus tirou João da ilha de Patmos contra o maior império do mundo, ele pode dar a solução para o teu problema. O nosso Senhor é especialista em resolver problema. E ele continua. Jesus continua surpreendendo João. E ele fala: e os seus pés semelhantes a latão reluzente, e como se tivesse sido refinado numa fornalha. Ele começa falando dos pés de Jesus. Não era mais aqueles pés sujos, não era mais aqueles pés machucados nas pedras da Palestina, não era mais um pé que foi arrastado até o sinédrio, não era um pé machucado, mas era um pé que reluzia. E esse pé fala do juízo de Jesus. Os mesmos pés que João lembra que foram trincados, foram pregados numa cruz, é o mesmo pé que quando João vê, ele mostra o juízo de Deus sobre a humanidade. Meus irmãos, uma coisa que me traz muita alegria em saber que os pés de Jesus reluzem, trazendo juízo, o símbolo do juízo de Deus, é porque nós às vezes olhamos para a covardia que está nesse mundo, e João olhava para isso também, porque a época de Roma era uma época tão devassa como a nossa. Mas eu digo uma coisa para você, meus irmãos: a gente vê toda essa parafernália acontecendo no governo, só 120 bilhões que não bateram com a conta. A gente vê pessoas morrendo nas filas dos hospitais. A gente vê todas essas injustiças. Mas eu tenho uma coisa a te dizer, meus irmãos: o Jesus que antes teve o pé pregado, hoje ele tem um pé brilhante, como algo refinado na fornalha. Isso está dizendo, sabe o que, meus irmãos? Que esse pessoal que a gente vê angustiado, querendo ver na cadeia, querendo ver preso, que a justiça não faz nada, esse Senhor, nosso Jesus, ele é o Deus da justiça, ele é o Deus do juízo, e um dia trará juízo sobre todos esses homens que
fazem injustiça, cometem impiedade. Todos esses homens um dia herdarão contas diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, não fica com raiva não. Não deixa esse sentimento ruim entrar no teu coração com raiva desses políticos não. Meu irmão, ora por ele. Porque quando Jesus voltar na glória, todos esses homens um dia terão que se prostrar diante dele e arderão diante do seu juízo. Não fica com raiva de A ou de B. Não fica com raiva de político não. Isso não faz bem não. Confia no Senhor que um dia Ele vai trazer justiça. E nós estaremos com Ele, trazendo justiça ao mundo. A Bíblia diz que a igreja estará com Cristo no grande dia, trazendo juízo. Se aboquenta não. Fica com raiva não. Confia na Lava Jato não. Confia em Jesus. Ele um dia vai trazer o juízo na igreja. Confia não. Vale a pena não. Nosso Jesus, quando Ele voltar na glória, Ele vai fazer uma limpeza muito maior. E nós estaremos vendo tudo isso. O grande será esse dia para a igreja. E terrível será para os ímpios. E meu irmão, se hoje tu não faz parte da igreja, eu te convido a fazer parte dela. Ele continua. E eu vou resumir aqui, por causa do tempo. Ele fala das suas mãos, do seu rosto brilhante. Fala das suas mãos que tinham sobre as suas mãos. E principalmente que eu quero falar sobre as mãos. Meus irmãos, olha a visão que João ele teve. Ele tem a visão de Jesus assim, ó. E Jesus Cristo tinha em suas mãos o quê? O que diz aí o texto? As 7 o quê? Qual é uma das maiores traduções de estrelas? É que essas estrelas são o quê das igrejas? Os 7 o quê? Os 7 anjos. Alguns interpretam como realmente os líderes das igrejas. Meus irmãos, uma coisa que, principalmente para nós aqui que temos base teológica nessa igreja, quando a gente começa a olhar esses homens covardes na televisão fazendo o que fazem, meu irmão, dói no coração você ver aquelas pessoas dando tudo por causa de uma promessa que não foi Jesus que fez. Dói ver gente pagando R$500 por uma vassoura. Dói ver gente dando tudo que tem para vir um ser que eu peço a Deus misericórdia, vir comprar e botar uma coroa na cabeça. Dói, meus irmãos, mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês, irmão. Não fica assim não. Esse Jesus que antes teve sua mão pregada é aquele que tem todos os líderes em suas mãos. Meus irmãos, todos esses homens um dia haverão de prestar contas diante do nosso Senhor. Não se apoquenta não. O nosso Senhor tem todos os líderes em suas mãos. A igreja é direcionada pelo nosso Senhor. Meu irmão, parece que o homem tem controle. Não tem. Quem tem todo o domínio no céu e na terra se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Então confie, aguarde no Senhor, tenha fé, porque todos eles um dia prestarão contas diante do nosso Senhor. Parece que o homem comanda, e a gente vê essas covardias, parece, mas quem tem a última palavra se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Para a gente resumir, depois de Jesus se revelar tão grandemente a João, de uma forma tão esplêndida que nós precisamos, quando lembrarmos de Jesus, não lembrar daquele Jesus do filme, não lembrar daquele Jesus que passa na Páscoa, mas lembrar de Jesus como Ele é. E aí, quando Jesus dá uma visão diferente a João, ele vem no versículo e começa a falar. E depois de ver tudo isso, quando o vi, no versículo 17, aos seus pés caí como morto, e pôs sobre a mim a sua destra, dizendo: não temos. João, ele não caiu ali. Eu já li vários comentários falando sobre ele. Ele não caiu ali num sentido que ele estava com medo de Jesus. As circunstâncias que João estava foram tão grandes que quando ele vê Jesus, ele cai num estado tão abatido que ele já estava naquele momento. Ele cai aos pés de Jesus, possivelmente chorando em prantos naquele momento. E ele cai aos pés de Jesus. Só que Jesus fala para ele, porque João estava numa situação com o maior império nas suas costas, a espada no seu pescoço. E a igreja às vezes se encontra assim, parece que tudo está contra a igreja de Jesus. E João cai aos pés de Cristo. E a primeira palavra que ele fala para João, Jesus, ele diz: não. Meus irmãos, parece
que esses homens vão acabar com a igreja. Meus irmãos, parece que essas coisas vão destruir a igreja que nós temos visto, mas Jesus ele diz: não temas. O Império Romano tentou destruir a igreja, não conseguiu. O Império Romano caiu e a igreja continuou viva. Os islâmicos tentaram destruir a igreja depois do 5º século, não conseguiram, a igreja continuou crescendo. Os turcos otomanos tentaram destruir a igreja, não conseguiram. Os comunistas na década de 20 tentaram destruir a igreja, não conseguiram. O nazismo tentou destruir a igreja, não conseguiram. Na Índia, os radicais hindus tentaram destruir a igreja, não conseguiram. São 2000 anos de vitória. Não temas, o nosso Senhor está aqui depois de 2000 anos. Ele diz para você: não temas, não temas. Eu sou aquele que deu vitória sobre os romanos, eu sou aquele que deu vitória sobre os comunistas, eu sou aquele que deu vitória sobre o nazista, e eu vou ser aquele que vai dar vitória no teu ministério sobre esse mundo. Não temas, o nosso Senhor é especialista em vencer batalhas. O nosso Senhor é especialista em destruir o inimigo. O nosso Senhor é imbatível, e por isso a igreja de Jesus Cristo é imbatível. São 2000 anos. Meus irmãos, a China é um dos países mais fechados do mundo na sua cultura. E no período do século XX, a Inglaterra, que foi o maior império do mundo depois dos mongóis, teve 1/3 de todo o território mundial. Gente, 1/3 de todo o território do mundo foi da Inglaterra. Eles não conseguiram entrar na China com total força. Os Estados Unidos, depois de anos, nunca conseguiu entrar com seus exércitos. No período da União Soviética, a União Soviética tentou aderir à China, não conseguiu aderir à China àquele movimento. A grande China que parecia que não tinha como ser destruída. Meus irmãos, saiu pesquisas anualmente, agora se faz, depois de anos. Não foi o exército da Inglaterra, não foi o exército dos Estados Unidos, foi o maior exército que está na Terra até hoje. O exército chamado a Igreja de Jesus Cristo. Hoje já é divulgado pelas portas missionárias que tem no mundo, que já existe mais cristão na China do que comunista. Os Estados Unidos não conseguiu invadir com todo o seu exército, com seus fuzis, com as suas bombas, mas a igreja, com essa espada, conseguiu tomar os maiores, está tomando os maiores territórios do mundo. A China. Estamos tomando, meus irmãos, porque é necessário uma visão diferente para ter uma missão diferente. Nós precisamos ter uma missão diferente e entender que o nosso Senhor, que sustenta o universo, o nosso Senhor, que domina tudo e todos, o nosso Senhor, que abate quem tem que abater e levanta quem tem que levantar, o nosso Senhor que faz o impossível, o nosso Senhor que criou o universo do nada, o nosso Senhor, para vocês terem noção, já foi divulgado que o raio do universo chega a 20 bilhões de 9,5 trilhões de quilômetros. O raio do universo até hoje conhecido. Até hoje conhecido. Então o diâmetro é o dobro. 20 bilhões de 9,45 trilhões de quilômetros. Esse é o tamanho hoje conhecido do universo. Em todos esses lugares existem estrelas. E a Bíblia diz que Ele conhece cada estrela pelo seu nome. E a Bíblia diz que esse universo que hoje sabemos, que tem de diâmetro, não é área, não é volume, diâmetro, 20 bilhões de 9,5 trilhões, o que é isso? Multiplica um pelo outro. 20 bilhões de 9,5 trilhões de quilômetros. A Bíblia diz que Ele sustenta tudo em suas mãos. Meu irmão, se o nosso Senhor sustenta todo esse universo em suas mãos, Ele vai dar a solução do seu problema. Aleluia! O Senhor que sustenta todo esse universo. E os astrônomos dizem que na Terra, no universo conhecido, existe a mesma quantidade de estrelas que existe de grãos de areia nas praias e nos desertos. Entendeu a comparação? A mesma quantidade que nós sabemos possivelmente ter de estrelas no universo é a mesma quantidade, no mínimo, de grãos de areia que existem em todo o planeta Terra. E a Bíblia diz que Ele conhece todos pelo seu nome.
Esse Jesus que sabe tudo isso, sabe também a solução do seu problema. Sabe a solução do seu problema. É impossível para você sair de Patmos, não para ele. Para você, para ele não. Para esse Jesus que sustenta tudo, é só mais uma hora que ele vai mostrar para você que ele é Deus. Para que você glorie ele. Ele te deixou entrar nesse problema ministerial, é porque ele vai mostrar para você que ele é o Deus da solução. Como mostrou para João. E nessa visão, ele vai mostrar que quando você está com ele, nada pode te parar. Meu irmão, os maiores impérios do mundo não pararam a igreja. Você acha que ele vai parar a igreja? Você acha que ele vai parar a igreja? Meu irmão, eu estava desanimado há algum tempo. Mas quando eu fui conhecer o livro do Apocalipse, essa revelação, é o livro da revelação. Ali fala de tudo sobre principalmente Jesus e a igreja. Mudou a minha visão. Eu estava desanimado. Eu nunca estudei o Apocalipse a profundo. Mas quando eu fui estudar o Apocalipse a profundo, irmão, eu estudei o Apocalipse. Eu tenho medo de estudar o Apocalipse, meu irmão. Medo, quem tem que ter medo de ler o Apocalipse é o ímpio, que ali é o fim dele. Você não tem que ter medo de estudar o Apocalipse, não. É revelação de Deus para a tua vida. Quem sabe é você ler o Apocalipse que Deus muda a sua visão e te dá uma missão diferente. Irmão, ali não tem que ter medo. O Apocalipse mostra aquilo que o mundo está querendo que a gente não veja. É que no final, parece que tudo está dando errado, não é? Mas o Apocalipse ele mostra que no final quem vai triunfar vai ser Jesus e a igreja. Parece, irmão, Estado Islâmico arrancando a cabeça de todo mundo, né? Aí você pensa que vai acabar. Não, o Apocalipse está feito, irmão. Se afaste desse livro tão importante na Bíblia, não. Esse livro está mostrando, podem arrancar a cabeça aí de alguns, mas no final quem triunfa é Jesus Cristo e a sua igreja. Não é só Jesus Cristo, é Jesus Cristo e a igreja. Você vai triunfar com Jesus no grande dia. Você vai estar com ele triunfando gloriosamente. Ei, meu irmão, se prepare, não temas, tenha de bom ânimo. Você vai triunfar com Jesus no grande dia. Aqueles que te humilharam, aqueles que te zombaram pela tua fé, zombaram pelo teu Cristo, um dia vão ter que te ver do lado de Jesus Cristo. Quero ver desse dia eles te zombarem, no dia que ele vier de grande glória, com grande poder trazer um juízo a todos. Você vai estar do lado dele. Se prepare, não temas, Jesus é conosco. Não temas, ele está aqui no nosso meio. Não temas, ele tem poder sobre tudo. E ele, terminando, ele começa a escrever, depois dessa visão, as cartas a essas igrejas. Por que eu estou falando isso agora? Porque a missão diferente que Jesus vai te dar não é para a sua glória. João, quando recebe a visão de Jesus Cristo, ele não recebe uma missão para ele. Ele não recebe uma missão para ele mesmo. Ele, quando termina de ver tudo aquilo, Jesus fala o que é para ele? Envia 7 igrejas. E ali, os 7, existiam realmente 7 igrejas na Ásia Menor, mas aquilo também é um símbolo da perfeição da igreja de todo mundo. Aquilo ali também simboliza todas as igrejas. Repita comigo, aquilo também simboliza a totalidade das igrejas. Existiam realmente 7 igrejas, meus irmãos, só que aquilo ali também simbolizava a plenitude da igreja, o total da igreja, a perfeição da igreja. E olha o que Jesus fala para ele. Tudo que ele viu, ele manda enviar para quem? Para exílio? Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. A missão diferente que Jesus vai dar para você, não é para você. É para a glória da igreja. É para a edificação do corpo de Cristo. Eu nunca vi ministério que é para a glória da própria pessoa. Eu nunca vi isso, gente. Deus me deu uma missão diferente. A minha glória me basta. Meu irmão, a missão que vem de Jesus Cristo não vem para você, para a sua glória. Vem para edificar a igreja. Se a visão que Jesus, que você pensa... Opa, vem comigo aqui, hein? Se a visão que você pensa que Jesus te deu não está edificando a igreja, saiba que isso não é de Jesus, não. A missão que Jesus ele dá para o seu povo é para edificar a igreja. A missão que Jesus deu para João está edificando a igreja até os dias de hoje, que é o livro do Apocalipse. O chamado que Deus tem para a tua vida, se você já está botando
Ele em ação, e Ele não está trazendo edificação à igreja, pelo contrário, está trazendo tumulto, está trazendo desgraça, está trazendo fofoca, está trazendo dissensão, está trazendo todos os tipos de pecado. Eu digo para você uma coisa: essa missão não veio de Jesus. A missão que vem de Jesus é para edificar a igreja. Se você não está sendo base para edificar a vida do seu irmão, Jesus está precisando mudar sua visão hoje. Jesus precisa mudar sua visão hoje. Meu irmão, todos os senhores que estão aqui, Deus tem uma missão para vocês. Mas eu não sou presbítero e nem pastor. Sacerdote é universal. Deus tem uma missão para você. Mas eu moro lá em Marambaia. Deus tem uma missão para você. Deus tem uma missão para mim. E a missão dele é para edificar a vida da igreja, para edificar o próximo. Meu irmão, se tua vida não está sendo de edificação para o próximo, você precisa ver Jesus de uma forma diferente aí. Reveja os nossos conceitos. Jesus, ele muda a visão e depois também dá uma missão. Meu irmão, sabe às vezes por que Deus também não te deu uma missão? É porque você não teve o que antes? Uma visão diferente. Deus não vai dar missão diferente para quem não vê Jesus de uma forma diferente. Deus, ele não dá aquilo que a gente não pode suportar. Você acha que João suportaria escrever para mais 7 igrejas se ele não vê Jesus daquela forma? Você acha que ele tem estrutura emocional para escrever mais para 7 igrejas? Imagine, pastor, imagine João escrevendo para 7 igrejas daquele estado que ele estava. Infelizes irmãos. Falei tanto e vocês continuam na idolatria. Como eu odeio vocês. Você imagina o estado que João estava, e Jesus chega para ele: João, escreve para 7 igrejas. Imagina o que João escreveria no estado que ele estava. Mas Jesus primeiro muda o que de João? Para dar uma nova missão. Meu irmão, às vezes você está pedindo uma missão de Deus para você: Senhor, qual é o meu chamado? Ei, irmão, a visão do chamado vai vir. Procure agora em conhecer a Ele. Procure agora em mudar sua visão sobre Ele. Procure agora em buscar mais sobre Ele. Dizendo agora aqui para os futuros pregadores, que eu sei que tem aqui muitos: meu irmão, o chamado de Deus está na mão dele. Procure agora conhecer mais Ele, que é com a visão diferente que Ele vai te dar uma missão diferente. E meu irmão, está trancado, às vezes é porque está faltando uma visão diferente. Mas eu digo para você que a mesma revelação que João teve está no Apocalipse até os dias de hoje. E eu recomendo a você o dia de hoje. Se você nunca parou para ler o Apocalipse, leia o Apocalipse. É difícil, sim, um pouquinho, mas compra um livrinho, comentário bíblico, Gisler, Matthew Henry, ou uma Bíblia de estudo, uma King James, que ajuda bastante. Invista. Eu não posso dizer para você hoje, isso é uma experiência minha. Quem já foi, algumas pessoas já foram em casa, eu tenho uma mini biblioteca minha, mais ou menos desse tamanho. Eu nunca ganhei nada, nenhum livro de ninguém. Mas tudo que eu investi para que a minha visão de Cristo fosse ampliada, nada disso eu me arrependo até os dias de hoje. Ei, para de dar 25 reais naquele Burger King. Aquilo é loucura, irmão. Compra um livro, vai estudar sobre Jesus. Quando você vê Jesus diferente, Ele vai te dar missão diferente. Amém, irmão? Vamos levantar, meus irmãos?